É comum ver crianças pequenas que estão começando a aprender a falar e uma das primeiras palavras que elas falam é não. Dá para deduzir que estão repetindo uma palavra que ouvem muito. Mas será que a única opção para fugir do excesso de nãos é dizer sim para tudo? É sobre isso que eu vou conversar agora com a doutora Ângela Uchoa Branco, professora emérita da Universidade de Brasília no Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. Olá, doutora Ângela, seja bem-vinda, muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Muito bem, um prazer. Vamos começar então pelo problema. Qual é o problema de dizer muito não? O problema de apenas dizer não é que isso não faz o menor sentido, né? Na vida você tem que saber o que é permitido, o que não é permitido, o que é legal, o que não é legal. E faz parte exatamente do processo de educação de uma criança, ela saber o que pode, o que não pode, o que é adequado, o que não é adequado. Então, o sim e o não devem estar presentes nessa educação da criança. Eu já vi teorias até que, principalmente assim, bebês muito pequenos, que eles não conseguem entender não, até porque o não muitas vezes vem para tudo, né? Vai botar a mão no fogo é não, a mão na tomada é não, subir na cadeira é não, ela não consegue entender que não é esse, né? O que é o não? Não, mas na verdade, quando você deu exemplos aí onde realmente o não tem um papel importante para fazer a criança não ir adiante com aquela ação, porque se ela for adiante, ela sai machucada, né? A questão é que quando os pais resolvem dizer não para tudo, aí realmente isso passa a ser um processo repressivo, horroroso, não faz o menor sentido, né? Então, Mas não tem que vir junto, não teria que vir junto com uma explicação, né? Assim, não, vai queimar, vai machucar. Com certeza. Mesmo quando você pensa que a criança não está te entendendo, porque é uma criança muito pequenininha, aí, não, ele é tão pequeno que não adianta eu explicar. Adianta sempre. Aliás, desde bebê você precisa conversar com seu filho e não achar que, ele não entende nada, então eu não vou conversar. A conversa, desde os primeiros momentos do nascimento, é muito importante. A criança vai sendo envolvida por aquilo e é assim que ela aprende a falar. Ela vai até ficando despertando a curiosidade, né, de querer entender o que os pais estão falando. Faz parte desse processo de aprendizagem da fala, da linguagem. Agora, e esse medo desse excesso de não, do não para tudo, às vezes até, né, gerações anteriores que foram muito repressoras, gerou um certo efeito do pêndulo que foi muito por outro lado, né? Já virou sim para tudo, que também não é legal, né? Exato. Na psicologia a gente fala muito dessa história do pêndulo, né? Que uma coisa vem exatamente no sentido oposto da outra. Então, o excesso de não do passado se transforma no excesso de sim do presente. Isso também não pode ser bom para o desenvolvimento da criança, né? E porque, assim, ao mesmo tempo que, assim, é fácil dizer só não dá, sem explicação, mas só dizer sim também é um certo comodismo. Com certeza. Eu acho que não é nem só o comodismo, é aquele desejo que os pais têm de não querer reprimir o filho, né? Meu filho tem que ser criado sem repressão e aquela fantasia de que você, ao fazer isso, você está contribuindo para o desenvolvimento da criança. Só que você não está contribuindo. Para você promover esse desenvolvimento saudável, você tem que ser coerente, você tem que ser consistente com as coisas da vida, né? Você não pode sair por aí dizendo sim para tudo e achando que com isso a criança não vai ser reprimida, então não vai ter problemas no futuro. Vai ter sim, muitos problemas, se ela não receber os devidos nãos, se ela não tiver aqueles limites absolutamente necessários para que ela consiga compreender o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, que a gente chama também de desenvolvimento moral, né, no que se refere à interação com outros, com os coleguinhas, com os adultos, com as pessoas em geral, né? A gente pode fazer um paralelo um pouco, assim, os pediatras e obstetras são unânimes em dizer assim, que no momento do nascimento, o ideal é a criança nasça pelo parto normal, que é mais sofrido, mas é um sofrimento que vai ajudar a criança a crescer, né? Assim, a frustração, assim, né, emocional, psicológica também tem o seu papel na construção da personalidade? Sim, e por quê que tem esse papel? Porque exatamente vai habilitando, vai permitindo que esse ser humano em desenvolvimento consiga distinguir e discernir
aquilo, mais uma vez, aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido. Então, no momento em que a criança não consegue aquilo que ela quer, ela, obviamente, precisa saber do porquê. Então, a ideia que você falou inicialmente sobre o não vir sempre com a justificativa, isso é fundamental. Então, não pode. Então, cria uma frustração, mas não pode por quê? Aí você explica para a criança ou para o adolescente, né? Você explica com uma linguagem que a pessoa possa compreender e isso vai auxiliando ele a internalizar aquilo e saber julgar por si no futuro. Se você não faz isso, dificilmente ele vai achar sempre, não pode porque alguma autoridade me disse que não pode, mas eu acho que pode. Vai continuar pensando assim. Então, ele precisa de elaborar, de refletir sobre essas justificativas do sim e do não, para que possa até desenvolver habilidades, né, uma competência, assim, uma qualidade de poder enfrentar frustrações futuras e que fazem parte da vida, conflitos, isso tudo faz parte da vida, né? Então, quando você ajuda seu filho a refletir sobre tudo isso, ele vai criando razões que ele vai internalizando e que vão tornando mais forte, mais seguro para enfrentar dificuldades. Agora, como a senhora mesmo falou, eu citei uns exemplos antes que são bem óbvios, né, para a segurança, né? Não pode botar a mão no fogo, não pode enfiar o dedo na tomada. Agora, quando é uma coisa assim não tão clara, preto no branco, né? Não, né, a criança pequena tem que dormir cedo, não pode ficar o dia inteiro assistindo TV. Aí já é um pouco mais difícil, né? É difícil, mas não é impossível, porque você está fazendo isso também por uma razão. E aí você tem que explicitar essa razão para a criança ou para o adolescente, enfim, você tem que deixar isso muito claro e infelizmente ainda é muito comum, por mais que educadores e psicólogos digam, né, converse com seus filhos, dialoguem e tal, é muito comum as pessoas dizerem não pode porque é perigoso, digamos um adolescente que quer sair para balada, sei lá, num lugar estranho. Aí você diz, não, lá você não vai porque eu vou ficar morrendo de medo, porque é muito perigoso e ponto. Não, você tem que conversar, você tem que mergulhar ali naquela necessidade dele ir e trocar ideias para que ele possa ir encontrar sentido naquilo que você está falando. E se isso não acontecer, ele vai ficar revoltado, vai dizer, não, eu estou sendo reprimido e então eu vou fazer escondido. Aí a tragédia se instala, porque aí você já não consegue mais ter esse diálogo tão importante, seja com a criança, seja com o adolescente. É interessante a senhora mencionar os adolescentes, porque a gente vê que muitas vezes os problemas maiores vão aparecer lá na adolescência, né? Seja o bebê, a criança pequena, que ouve muito não, é muito reprimida e pode vir a ser rebelde, uma coisa na adolescência, ou também o contrário, quando tem muita permissividade, né, na criança pequena, depois quando vira adolescente, aí os pais se queixam, não me ouve, não atende, não faz nada que eu digo, mas aquilo foi construído, né? Pois é. Tem o excesso de timidez, né? E de dependência, e nem também você dá força para a criança e o adolescente serem absolutamente impulsivos. Então, por isso que isso deve começar desde cedo. Essa conversa, esse diálogo, em função do nível de maturidade da criança, ele deve começar muito cedo e continuar levando em conta esse nível de maturidade. Claro que você não vai ter esse mesmo tipo de justificativa para uma criança pequena e para um adolescente. O adolescente, é muito importante que você já trate o seu adolescente como um quase adulto, no sentido da linguagem que você utiliza. Não no sentido de dar a ele plena liberdade para fazer o que bem entender, porque adolescente também tem que ter limites, mas ele precisa se sentir valorizado, qualificado naquilo que se refere a ele próprio tomar decisões acerca de sua vida. Então, você não pode esperar que o adulto chegue na fase adulta para ele aprender a tomar decisões. Ele tem que começar a aprender a tomar decisões desde a fase criança e particularmente na fase adolescente. Ele sentir que ele é um pouco dono, mas ao mesmo tempo ele tem aqueles limites que ele sabe que existem, porque ele não é ainda um adulto pleno. E mesmo quando depois passa a adolescência e você tem como filhos adultos, é importante você chegar para eles e conversar, né? E conversar, e às vezes os filhos te agradecem muito.
De você dizer, meu pai e minha mãe, eles sempre me trazem elementos para pensar que me ajudam muito a tomar minhas decisões. E quando, por exemplo, a criança, às vezes, não tem essa explicação que a senhora, né, falou como é importante, né? Assim, não vai ali porque o bicho-papão vai te pegar. Aí depois, quando um dia ela descobre que o bicho-papão não vai pegar, né? Não pode justamente gerar essa reação, né, na adolescência de fazer escondido. Meus pais, né, mentiram para mim, mentiu, não dá para... mentiu. Não faz sentido você falar essas mentiras, porque qualquer mentira nas relações humanas, ela cria problemas graves desse relacionamento e, portanto, problemas de ordem afetiva, emocional, que depois ficam muito difíceis de serem resolvidos. Então, no sistema familiar, se ele não se basear na verdade, se ele não se basear na honestidade, e quando você dá a justificativa, você tem que dar uma justificativa não de bicho-papão, né? Mas uma justificativa do perigo, realmente, algumas pessoas podem eventualmente ser perigosas por isso. E aí não tem, como que se diz, não tem uma regra, uma fórmula, porque vai depender de tanta coisa, vai depender do contexto, a respeito de quem você está falando, vai depender também de como que o seu filho é ou não é ainda capaz de compreender certas justificativas. Então, o pai tem que ser sensível, né? A mãe tem que ser sensível para adaptar essas justificativas a uma compreensão dessa criança e desse adolescente em desenvolvimento. E aí, na medida que ele vai conversando com essa mãe, com esse pai, ele vai dando essas dicas, se ele está entendendo, se ele não está. E aí os pais vão buscando. É uma arte, mas não é uma arte impossível. Porque se fosse uma arte assim tão difícil, a gente diria, gente, olha, vamos tomar mais cuidado ainda quando decidirmos ter filhos, né? A gente precisa tomar cuidado. Realmente tem pessoas que é melhor até nem terem filhos, mas grande parte das pessoas tem essa sensibilidade. Agora, explorar isso. Muitas, assim, as pessoas que estão tendo filhos hoje, né, ou criando seus filhos hoje, elas cresceram num mundo diferente, né? Uma grande mudança é a internet. Muito diferente. Que assim, os aparelhos eletrônicos, tablets, smartphones, né? Nada disso existia. E essa é uma área onde as pessoas têm grande dificuldade. A gente vê crianças cada vez mais novas acessando, ficando, né, assim, direto, apesar das recomendações dos pediatras, dos psicólogos, né? Criança antes de 3 anos não deve nem usar, a partir daí 1 hora por dia no máximo, mas não é o que acontece. Não é o que acontece. É um universo novo que se abriu, né, para crianças e adolescentes, né, especialmente adolescentes, mas muita criança já se vicia também, né, principalmente os jogos, né? Os jogos são altamente viciantes, eles são feitos para viciar. Antes do advento da própria internet, a gente já sabia, na psicologia, não precisa ser psicólogo para saber disso, que jogo vicia. Né? Jogo vicia, tem pessoas que se viciam e que vão à falência, levam a família toda à falência por conta de jogos. Então, os jogos eletrônicos, eles também têm essa capacidade multiplicada. Primeiro, por que é multiplicada? Primeiro, porque por causa dos recursos incríveis que eles têm, o grau de perfeição, né, desses jogos, assim, a maneira como eles conseguem motivar os meninos e o aspecto universal. Quase todo mundo hoje em dia tem um celular, né? Tem um tablet, um computador, mas especialmente celular, é quase que universal. Então, fica complicadíssimo a pessoa não ser atraída por aquilo, não ser capturada, fascinada. Então, isso significa o quê? Significa que a responsabilidade dos pais em relação às crianças e adolescentes aumentou muito num sentido que não existia antes. Né? Porque não existia, num sentido que não existia antes. Antes o pai proibia a criança ir para uma casa de jogo, sei lá. Hoje em dia a casa de jogo está dentro do quarto. E aí, como é que você faz? Isso exige muito mais diálogo, muito mais conversa, muito mais monitoramento e muito mais explicação, porque a criança está lá atraída, tudo é feito para atraí-la, né? E aí, como é que você vai conversar? Eu acho que uma forma interessante é começar dizendo exatamente isso, né?
que isso foi organizado para atrair você e te capturar. Cuidado. E a partir daí conversar sobre os significados. Porque, inclusive, tem a distinção entre o aparelho e o aplicativo, né? Às vezes a criança até ganha o aparelho, mas aí ela acha que ela tem direito de usar, né? Para tudo ali, né? E não é bem assim, né? Não é. Eu vi uma declaração de um psiquiatra americano falando que, na verdade, nós estamos submetendo as novas gerações ao maior experimento social que já existe, né? Tem como a gente saber no que vai dar? Não. Ninguém sabe. Por exemplo, uma coisa muito interessante que ainda está sendo investigada e vai continuar sendo investigada é o efeito disso no próprio desenvolvimento cognitivo. Né? Não só o socioemocional. O socioemocional já é muito evidente. A criança que fica capturada pelos jogos eletrônicos ou então, enfim, as mídias sociais, essa criança fica dentro do seu quarto e tem pouco tempo de convívio direto com os amigos são todos virtuais. Como é que funciona isso para o desenvolvimento socioafetivo, desenvolvimento sexual? Se você está o tempo todo no seu quarto, sempre através apenas de mídia. Então, torna, por exemplo, os adolescentes muito vulneráveis àqueles predadores sexuais que podem, eventualmente, através da internet. Por mais que a gente fale do assunto, o jovem sempre quer a novidade, né? E aí esse passa a ser um problema que a gente tem que monitorar com carinho, muito cuidado. E voltando um pouco até para a questão do sim e do não, essa experiência virtual dos joguinhos, as coisas são muito imediatas, né? Você clica e uma coisa aparece. E às vezes a gente vê, eu já observei, né, empiricamente, as crianças acabam meio transferindo isso, elas querem tudo imediatamente na vida real e não é assim, né? Não. Eu tô com fome, a comida não é clicar e aparecer, né? Assim, não funciona assim, né? Exatamente. Cria-se uma espécie de abismo mesmo, né? Uma fratura forte entre a vida real e aquela vida virtual. E esse perigo da vida virtual ser muito mais atraente do que a vida real, ele existe. Por quê? Porque na prática, hoje em dia, a gente está, infelizmente, vivendo uma dificuldade muito grande nas interações, nos relacionamentos humanos. Né? Na família, nas escolas, nas instituições em geral, no trabalho. Então, é muito mais agradável você viver num ambiente, né, onde você controla mais ou menos as coisas, porque você escolhe com quem que você está interagindo. Aquela pessoa cria um problema, você deleta. No trabalho, você não pode deletar as pessoas. Né? Na escola, você não pode deletar o seu coleguinha que está fazendo bullying com você. Então, isso é muito grave e aí eu acho que a gente tem que começar a repensar muito seriamente essa qualidade das interações humanas. A gente vive numa cultura que favorece, e a gente parece que não discute sobre isso para poder criticar e reconstruir essa coisa. As pessoas vivem em função de se agredirem, de quererem ser apenas populares, né? Quererem apenas serem famosas. Então, os valores humanos de ser famoso, de ter dinheiro, de controlar os outros, de dominar, são tão fortes que os outros valores humanos, que são humanos efetivamente e que incluem os direitos humanos, né? Do respeito, à diversidade, da diferença, isso tudo vem sendo deixado de lado. E depois as pessoas se assustam quando seus filhos não respeitam a professora ou não conseguem aceitar o coleguinha em sala de aula. Poxa, nós todos estamos envolvidos numa cultura que está muito subversiva no sentido desses valores, buscando apenas a autopromoção e o individualismo e a competição. Como é que eu quero que o meu filho seja cooperativo, né? Respeite os demais, aceite os demais e possa crescer, trabalhar em equipe, na escola, trabalhar em equipe, no trabalho. Se eu mesmo, como pai, como mãe, a gente não dá esse exemplo.
Então, é uma questão muito séria. A gente precisa melhorar a qualidade das nossas interações. Com isso, a gente vai conquistar esses meninos para fora da internet. Eu falo sempre isso. E essa melhora para construir uma melhor qualidade, isso passa pelo estabelecimento de limites? Também, claro. Claro, quando eu tenho uma relação abusiva, o marido em relação à esposa, né? O pai em relação à mãe, e o menino vê isso, né? Uma relação abusiva. Então, as pessoas precisam, nas relações, se impor limites também, né? Porque tudo isso reverbera na criação e na educação dos filhos. Então, os limites, a gente não tem que pensar só no estabelecimento de limites para os filhos, né? O que o filho precisa, a filha precisa? Eles precisam de muito afeto, clareza, coerência, né? Explicações, né? No sentido de favorecer essa criança a se socializar para o mundo, para conviver com pessoas diferentes, conviver com pessoas que estão acima em termos de popularidade, em termos de classe socioeconômica e status, e também abaixo no sentido de classe socioeconômica, ou seja, ver todos os seres humanos como seres humanos e saber conviver com todo mundo, né? Agora, para fazer isso, você também tem que saber fazer isso. Então, os limites e esse afeto, a gente acha que é uma questão familiar, né? Eu vou dar só afeto para o filho, não vou dar afeto para o meu cônjuge, né? Ou para minha irmã, ou para o meu irmão, ou para os meus pais idosos que estão precisando de ajuda. Enfim, é uma questão que você tem que pensar no seu exemplo em relação à criança, se você quer que ela realmente desenvolva essas qualidades de saber interagir com os outros e de saber escolher o seu próprio futuro, seus objetivos, seu trabalho, aquilo que vai fazê-lo feliz, enfim. Professora, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua presença aqui no Cidadania. Prazer é meu. Eu conversei com a professora do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano da UNB, Ângela Uchoa Branco. Se você quiser ver de novo, baixar o arquivo ou mandar o link para alguém, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Ou então o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer um comentário ou sugerir um assunto para o nosso programa, telefone de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.